E agora chegou o nosso momento de reflexão. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo de número 10 e o versículo 16 diz assim a palavra de Deus. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, ou prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, ou em outra versão, e sem malícia como as pombas. Este é o quadro Sábios Conselhos. E aqui nós encontramos um belíssimo conselho do Senhor Jesus, quando ele dá algumas instruções aos 12 discípulos que ele estava enviando. E nessa tarde eu gostaria de falar sobre a parte B deste versículo. Eu quero falar nessa tarde sobre prudência. Isso mesmo, prudência. Jesus disse: eu os envio eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes. E eu estava pesquisando, não é? Eu estava aqui lendo, procurando saber mais ou menos como é que se comporta a serpente. Daí eu comecei a analisar alguns comportamentos da serpente para saber por que Jesus deu esse conselho aos 12 discípulos que ele estava enviando. Sejam prudentes como a serpente. Para começar, eu preciso dizer a você qual é a definição de prudência, não é? Porque às vezes a pessoa fica, a gente fala tanto de prudência, de ser prudente, mas o que é ser prudente? Segundo o nosso dicionário, quem tem prudência é alguém que não procura o perigo. É uma pessoa cautelosa, sensata, ajuizada e que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente para determinadas situações. E você, quem sabe, hoje está passando por um momento difícil, está em momentos de angústia, de sofrimento, e você pergunta: irmã, o que tem a ver a prudência com esse momento difícil que eu estou vivendo? O que tem a ver a prudência com essa provação? O que tem a ver a prudência com esse meu momento de angústia? Sabe que muitas vezes nós entramos em situações difíceis porque faltou-nos prudência lá atrás. Faltou prudência, faltou cautela, faltou sabedoria. Também podíamos comparar a prudência à sabedoria. Só que a diferença entre sabedoria e prudência é que a pessoa prudente, ela se antecipa aos problemas. Ela enxerga os problemas de longe, antes mesmo que eles aconteçam. E geralmente a pessoa que tem sabedoria, no momento em que acontece a situação, ela age com sabedoria. Mas o prudente, ele se precavê, ele se antecipa aos acontecimentos. Então, por que Jesus disse assim: olha, eu estou os enviando como ovelhas entre lobos? Sejam vocês prudentes como a serpente. E eu separei aqui 4 coisas que eu acho que dá tempo de a gente falar rapidinho, que a serpente faz e por isso a torna prudente, como o Senhor Jesus mencionou. A primeira coisa é que a serpente, ela vive em alerta, discernindo o perigo ainda distante. Presta atenção nisso aqui, porque a serpente, ela não tem ouvidos externos como nós temos. A serpente, ela não enxerga como ser humano, ela tem um infravermelho. E esse infravermelho faz ela detectar corpos e coisas apenas com o calor do corpo desse ser vivo. Então, não é que ela ouça, mas a sua língua, por isso que ela fica com a linguazinha para fora, porque a sua língua é capaz de detectar o que está acontecendo ao seu redor.
A sua língua é como se fosse tateando, sabe? Como se fosse sondando. E pela vibração ela consegue entender se um predador está se aproximando, se uma situação de perigo está se aproximando. Então é por isso que ela vive constantemente em alerta, discernindo o perigo ainda distante. A Bíblia vai dizer que o espiritual, ele discerne tudo e de ninguém ele é discernido. O que é isso, irmã? A pessoa que tem intimidade com Deus, a pessoa que está ligada na videira que é Cristo, ela tem a mente de Cristo. Então ela tem a capacidade de entender situações antes mesmo que elas aconteçam, antes mesmo que elas se concretizem. Ela tem sabedoria do alto, ela tem prudência do alto para identificar o perigo à distância. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente parece que anda de olhos fechados. Parece que nós estamos sempre dormindo, sempre displicentes. E tem pessoas que quando vê, já caiu na cilada, já caiu na emboscada, já se enrascou. Já está no meio do problema. Sabe, por exemplo, tem pessoas que hoje estão vivendo aflições porque não foi prudente no falar. Sabia que aquele que fala muito é escravo das suas próprias palavras? Isso. E eu recebi um pedido de oração outro dia, a irmã dizendo: irmã, ore por mim, por favor, não aguento mais. Tanta coisa com meu nome, tanta fofoca para frente, para trás. Isso é porque muitas vezes a gente não vigia, não somos prudentes. Às vezes, pessoas lançam conversas apenas para nos pegar. As pessoas lançam comentários apenas para nos cercar, para nos escravizar. E quando a gente vê, a gente já está no meio da situação complicada. Então, é por isso que você precisa pedir discernimento a Deus, entendimento, para ser uma pessoa prudente, enxergar o perigo de longe. Quando você sentir o cheiro, assim como a serpente, quando você ouvir o barulho, quando você sentiu vibrar, você já fica logo alerta. Opa, aqui tem sinal de perigo. Isso aqui se chama problema. E outra coisa que a serpente faz, que nos chama bastante atenção, é que ela não anda em exibição, ela anda escondida. Eu pergunto para você já viu alguma serpente passeando pelas avenidas principais, pelas ruas? É comum você encontrar uma serpente na rua da sua casa, na sua vizinhança, na igreja? Não. As serpentes, elas vivem escondidas. Por quê? Isso é sinal de prudência. Ela tem muitos inimigos. A serpente tem muitos predadores. E assim deve ser, meu irmão, a vida de um cristão. Ela não pode ser uma vida de exibição. É por isso que o evangelista João Batista vai dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente quer aparecer. Muitas vezes a gente vive em exibição. E eu não estou falando só de pessoas que querem se mostrar para alcançar lugares. Não estou falando disso. Sabe? Hoje em dia nós estamos vivendo a era da tecnologia, a facilidade de acesso à internet. Então tem pessoas que não podem respirar, que ele está registrando. Para milhares de pessoas verem. Sabe? Vai no shopping, aí tira uma foto, aí vai numa praia. Eu não estou dizendo que é pecado você registrar os momentos felizes da sua vida, não. Mas há momentos que até para publicar onde a gente está, o que estamos fazendo, é preciso ter sabedoria. Porque Jesus disse: eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E às vezes os lobos estão esperando só uma exibição sua. Só uma exposição sua para te devorar, para te engolir. Então tem horas que a gente tem que privar até a nossa felicidade. Tem hora que a gente tem que privar até as nossas conquistas. Isso se chama prudência, não é viver se escondendo. Você sabe que Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse: olha, quando vocês forem numa festa, não escolhe os primeiros lugares não, sentem lá atrás. Primeiro, para não passar vergonha, não é? Porque pode ser que um convidado mais ilustre chegue e o dono da festa diga assim: vai lá para trás para esse convidado sentar aqui na frente. E depois
porque eles não precisavam se exibir. O verdadeiro cristão não precisa estar aparecendo. É Jesus quem aparece na vida dele, não é ele. É a glória de Deus que aparece na vida dele, não é ele. Então seja prudente, não fique por aí registrando todos os seus passos. Tô com dor de cabeça, eu registro. Eu tô passando mal, eu registro. Eu vou na praia, eu registro. Eu vou na casa do amigo, eu registro. Tenha cuidado com isso. Depois a sua vida tá por aí aos ventos. E você vai se queixar, mas o que foi? Faltou prudência. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, nem todo mundo consegue conviver com a nossa felicidade. Outra coisa que a serpente faz é que ela faz a sua morada em cavernas rochosas, né? Em rachaduras das penhas, em lugares de difícil acesso. E isso é muito interessante. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse assim: o homem que ouve as minhas palavras e pratica, ele é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades e a casa não cai, porque ela está na rocha. Mas aquele que ouve as palavras de Deus e não pratica, esse é um homem. E o texto que Jesus mencionou ainda vai dizer que quem constrói a casa na rocha é um homem prudente. Ou seja, Jesus está dizendo, se você não constrói a sua casa na rocha, se você ouve a palavra de Deus e não pratica, você é considerado alguém imprudente. Possivelmente virão os ventos, virão as tempestades e a sua casa vai cair. Porque não tem sustentabilidade. É a mesma coisa de eu escutar todo dia pregações e não colocar em prática. Todo dia eu escuto a palavra de Deus, não coloco em prática. É construir a casa na areia. E é por isso que a serpente ela é prudente. Ela constrói a sua casa nas rochas, em lugares de difícil acesso. Por quê? Porque a sua casa não vai cair, porque não é todo mundo que vai conseguir entrar onde ela está, que vai encontrar ela. Isso é prudência. E uma última coisa para a gente terminar essa reflexão, esses momentos de sábios conselhos que a Bíblia nos dá, é que a serpente, ela troca várias vezes de pele por necessidade de crescimento e de renovação. Não é? E você percebe que a serpente, ela não troca de pele, sabe? Ela não troca de pele no meio da rua, em exposição, no meio de todo mundo. Não é isso? Não. Ela não vai trocar de pele no meio dos outros. Ela se recolhe. Porque se ela fica com aquela pele velha, aquilo vai trazer problemas para o crescimento dela. E possivelmente ela vai chegar à morte. Então é por isso que sempre ela está trocando de pele. Então, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? É que o cristão tem que estar trocando de roupa? Tem que estar trocando de personalidade? Não. Isso fala da nossa vida espiritual, assim como a serpente. Nós, sendo prudentes, precisamos estar sempre em renovação. Precisamos, em alguns momentos da nossa vida, nos recolher para se reciclar. Já falei isso aqui outro dia. Nos recolher para se reciclar. Nos recolher para se renovar, nos recolher para ler mais, para orar mais, para se consagrar mais, para se santificar mais, para buscar a presença de Deus. Tem horas que a gente precisa sair de cena. Se você não se renovar, você vai terminar morrendo, assim como a serpente. Se você não fizer os seus exercícios espirituais diariamente, especialmente de forma mais intensa, em alguns períodos da sua vida, você não vai ter força para suportar a cruz, para os perigos, os espinhos, as pedras que tem na jornada. A Bíblia diz que é mais preciosa a sabedoria, é melhor ter sabedoria do que ter ouro. E é mais excelente adquirir a prudência do que ter prata. Que o Senhor nos dê força para sermos sábios e prudentes. É o que canta Anderson Freire, força e sabedoria. Que o Senhor te dê força, sabedoria e prudência. Nos dê cada dia mais. Meu amanhã
será linda recordação.